A comodidade de pedir um lanche ou um motorista só com alguns toques na tela fez explodir a popularidade dos aplicativos que foram surgindo para isso. Realmente é muito confortável de ter um catálogo em mãos e solicitar um serviço sem ter que conversar com ninguém pelo telefone e às vezes até pagando menos do que a gente pagava antes, usando algum cupom que chega por notificação. Liguei faz mais de 1 hora, qual a dificuldade de fazer uma pizza? Marguerita, só isso, joga manjericão e acabou. Tá pelo iFood. Mas em 2020, duas grandes paralisações nos fizeram prestar mais atenção nas pessoas que tornam toda essa praticidade possível. Os entregadores têm 6 pautas principais, que no fim das contas se resumem a um pagamento justo e condições dignas de trabalho. R$ 6,3 km. Eu trabalho desde os meus 13 anos. E nem na comunidade, na pizzaria onde eu trabalhava, a gente ganha R$3 numa entrega. Isso é o cúmulo, é o cúmulo. Mas antes da gente falar de cada uma delas, a gente tem que primeiro entender o que é a precarização do trabalho, que também pode ser chamada de uberização. E para isso eu chamei alguns especialistas em relações de trabalho para nos explicar esse conceito e depois relacionar com as reclamações dos trabalhadores. A uberização, ela se insere todo num contexto mais amplo, precarização do mercado de trabalho. No Brasil, isso já vem nos anos 90, com o crescimento do neoliberalismo. Que ela se baseia em 3 eixos assim, comuns a todos os trabalhos organizados assim, que é a flexibilidade total do horário, né? A falta de vínculo dos trabalhadores com as empresas e que o trabalhador é completamente responsável pelo trabalho que ele realiza. Então a gente tem um Fordismo ali no começo do século XX, nos anos 70 tem uma mudança profunda com o toyotismo, e a uberização é a nova fronteira dessas modificações que ocorrem. As empresas acabam se apropriando e se beneficiando de uma novidade, do ponto de vista de modelos de negócio, que são as plataformas digitais, e com isso passam a adotar um discurso de serem elas mediadoras como empresas de tecnologia, quando na verdade são empresas que exploram determinado setor. Podemos dar como exemplo aqui os entregadores, é um setor da economia, se desvencilhando da obrigação de um vínculo empregatício. A gente tem um olhar mais histórico, e vai vendo essa evolução, a gente vê uma tentativa cada vez maior das empresas se afastarem da responsabilização do trabalho e tentarem fragmentar cada vez mais como esse trabalho acontece. A uberização, então, ela é uma potencialização de todo esse movimento. Segundo uma pesquisa publicada em junho desse ano, a maioria dos entregadores relata uma queda nos rendimentos durante a pandemia. E essa queda na remuneração parece ter atingido mais aqueles que já trabalham mais horas por dia. Eu fiz um teste, eu chamei o entregador, a taxa do entregador era R$13. Eu falei pra ele, expliquei tudinho. Falei, quanto você ganhou desses R$13? O cara, eu ganhei R$3. O aplicativo fica com R$10, cara. Chega a ser um esculacho, Os aplicativos não divulgam o valor exato, mas se estima por relato dos entregadores e por algumas pesquisas que a média de pagamento seja de R$1 por quilômetro. Mas mesmo esse valor, que já é baixo, pode ser ainda menor e vem diminuindo conforme aumenta o número de entregadores. 20 km pra pagar R$18, isso existe? Não dá nem pra nós ganhar o nosso pão desse jeito, não paga nem a gasolina pra trabalhar. Essas plataformas de entrega em específico, quando elas entram no mercado, elas pagam aproximadamente R$4 por quilômetro rodado. E isso faz com que muitos motoboys, que à época eram empregados, identificassem que era mais vantajoso eles migrarem para as plataformas. A rota pra gente de 20 km num valor de R$18,45, você entendeu? Então você tá pagando para trabalhar. A gente vê também que conforme essas plataformas conseguem dominar o mercado e serem os principais agentes econômicos nesse setor, elas conseguem modificar e ditar o valor da remuneração conforme os interesses delas e sem diálogo qualquer com os trabalhadores, As taxas tá horrível, as taxas da Uber Eats tá um lixo, as taxas da Rappi tá um lixo, as taxas do iFood também tá um lixo. Então se nós não aceitamos isso aí não, ó. A gente tem que fazer mais de 12 horas para fazer o mesmo valor que fazia antes. A gente não tem hoje uma atuação das instituições do trabalho no sentido de reconhecer a condição desses trabalhadores como empregados, E, como consequência, você acaba não tendo um sistema de proteção do trabalho vigente para estes trabalhadores.
Agora, depois dessa pandemia, as taxas diminuíram, bloqueios injustos. A gente quer uma valorização do nosso trabalho, gente. A consequência natural disso é que a relação se faça diretamente entre a empresa e o trabalhador, sem intermediação do poder público. E aí, se a empresa tem hoje, como é o caso das plataformas digitais, o domínio sobre as condições de trabalho, é natural que ela faça, que ela estabeleça condições de trabalho que possam garantir maiores lucros para ela. Aumenta a gasolina, as empresas abaixam o valor também do que a gente recebe, por quilômetro. 1 quilômetro e 400 para ganhar o quê? 3, 4 reais, mas nós estamos na correria, entendeu? A gente tem um acréscimo enorme de pessoas perdendo emprego, indo para a informalidade no Brasil, que já vem de antes, já vem dos últimos anos. Isso é uma caminhada, assim. A pandemia, ela escancarou e acelerou um processo que já estava acontecendo, Uma quantidade enorme de pessoas vai migrar para esses trabalhos, porque ele é um trabalho que, supostamente, ele aceita todo mundo, A questão é, o aplicativo ele tem uma quantidade de informações suficientes para saber o quanto que ele precisa pagar para alguém aceitar uma corrida qualquer. Os entregadores de aplicativo estão sendo considerados categoria essencial, então eles podem trabalhar e devem trabalhar. No mesmo momento que eles estão trabalhando muito, porque tem muita demanda, a remuneração deles está caindo. Então eles são reconhecidos como essenciais, eles estão trabalhando mais do que sempre trabalharam e estão recebendo menos. Eu andava 3 km para ganhar 12, 13 reais. Agora, se eu andar 3 km, eu ganho 5 reais. O frete está muito baixo, diminuiu bastante e não tem um lugar para a gente fazer uma refeição, tem que fazer refeição no chão, na chuva. Se eu boto minha meta ganhar R$1.000, R$100 por dia, que é uma meta comum para muitos entregadores. Se eu preciso trabalhar 7 horas para ganhar R$100, eu vou lá, trabalho minhas 7 horas e deu. Se subir para 8 a necessidade, eu vou avançando, Hoje as pessoas estão trabalhando 12, 14, 16 horas pedalando na bicicleta para ganhar mais ou menos aí e não ter a certeza se estão ganhando esses R$100. A saturação de entregadores no aplicativo e a ausência de uma regulamentação dá liberdade para que as plataformas suspendam ou bloqueiem esses trabalhadores sem precisar dar muita explicação. Mas você liga lá 19, aí do nada, semana retrasada, eu descredencial todo mundo. Todo mundo não, o cara não viu o cara, Trabalhei certinho o dia todo. Aí quando foi à noite chegou a mensagem lá, você foi descredenciado da plataforma. Isso mostra em grande medida como essas plataformas não são transparentes, Todo esse sistema ele é baseado numa opacidade. Faz de motoca hoje, evitando contra você. Não tem suporte, vocês estão bloqueando um monte de gente sem motivo nenhum, não dão satisfação. A principal reclamação deles é de não só não entender o porquê da penalização, mas também de não existir nenhum espaço para eles apresentarem o ponto de vista deles. Qualquer imprevisto durante a entrega ou reclamação do cliente, mesmo que seja infundada, é de total responsabilidade do entregador, mesmo que esteja fora do seu controle. Aqui, tá bloqueado desde ontem, O sistema detectou uma suspeita de mau uso. Sabe o que foi? O refrigerante da McDonald's aberto, naquele copo, levei pra cliente, a cliente não aceitou o refrigerante. Falei, a senhora liga lá, a senhora quer que eu levo de volta. Ela não levou, abriu o queixa lá, pronto, já era. Porque a plataforma muitas vezes realiza essas suspensões desses algoritmos ou a partir de informações que somente o cliente apresenta, então o trabalhador não tem a possibilidade de dar o ponto de vista deles. Mandei um e-mail para saber o motivo realmente, se foi a correr ou foi motivo. Retornaram falando assim, de acordo com o artigo 14, tanto como da minha parte, como da parte deles, eles podem descredenciar qualquer um sem dar motivo. Quer dizer, num momento como esse, que a gente está mais precisando, eles descredenciam, não dá motivo e não pode. É chato, sabe? Fica lá 1 hora, 2, 3 horas esperando, você não ganha tempo de espera, você passa a raiva, perde o seu dia todinho esperando no mercado e o suporte não resolve o seu problema. Esculacho. E se reclamar? É bloqueado. 1 semana no máximo, eu vou estar bloqueado. A empresa, ela acaba se beneficiando do fato de haver um contingente muito significativo de pessoas sem perspectiva de mercado de trabalho, e ao mesmo tempo uma demanda muito significativa, porque o delivery por entrega por aplicativo, acabou se tornando a grande forma de dinamizar hoje a economia de alimentos no país, Então, dadas essas circunstâncias, imagine o poder de quem está com todo o instrumental
sobre suas mãos, porque ela é a proprietária da tecnologia que dinamiza essas relações, né? E tem todo o aparato e condições de unilateralmente definir aquilo que lhe é conveniente. Eu mesmo, esses dias, eu fui entregar o lanche para um cliente que tinha Covid-19. Aí ele reclamou que não quis subir. Eu fiquei bloqueado por 2 dias. Simplesmente bloqueia e não fala mais nada. Fala assim, ó, a gente não temos obrigações trabalhistas com vocês. O dia que a gente querer bloquear, a gente vai bloquear e não tem direito a dar seguro-desemprego nem nada. Então, você parar para apurar em procedimentos quem atuou com negligência, quem atuou com desídia, ou quem foi vítima de uma casualidade, né? É uma coisa que demanda tempo, demanda atenção, demanda recurso por parte da empresa. Então é muito mais fácil ela se apropriar do poder que tem do dar ou do tirar, né, a possibilidade da vinculação. Que as plataformas gostam de dizer que os trabalhadores, a permanência deles nessas plataformas está muito baseada na reputação, né? O problema é que quem permite a construção dessa reputação é um gerente que é errático, né, que é o algoritmo. Se tem muito pouca informação sobre a maneira pela qual ele opera e também que não ouve nos lados essenciais da relação, né? Eles não dão satisfação, apenas fala que foi uma ordem que aconteceu e já era, acabou, foi bloqueado indefinitivamente. Como tu tem a quantidade de informação nesse trabalho de Big Data, né, que é a data colhida através dos meios virtuais, que vem em quantidade imensa, então tu sabe qual foi o trajeto, quanto tempo demorou todos os teus entregadores, tal. Tu tem uma equipe de análise com conhecimento bem treinado e equipamentos, eles conseguem medir perfeitamente qual é a situação deles e ter um entendimento do quão confortável é ou não sair desligando as pessoas sem justificativo. Tem muitos entregadores que a gente faz esse trabalho tudo certinho, bonitinho, mas tem cliente que tá lá com negativo lá e é bloqueado por causa disso, indevidamente, injustamente. Ai, iFood, tá de sacanagem, eu tô voando alto. Pra fazer 30 conto tem que ir em São Gonçalo. E essa falta de transparência nos leva à próxima pauta, que é o sistema de pontuação dessas plataformas. Tem que ir em São Gonçalo, mano, o iFood tava bem. Trocava de moto sem pedir nada a ninguém. Além do seu funcionamento ser também um pouco obscuro, ele acaba impondo um ritmo de trabalho e acaba com o discurso de que o entregador de aplicativo é um autônomo. Tem família, quer dar uma atenção pra família em um sábado, em um domingo, quer ficar em casa pra dar uma atenção. Hoje em dia, eles estão colocando essa questão de pontuação, ou seja, você é obrigado a trabalhar sexta, sábado e domingo. Se você não trabalhar sexta, sábado e domingo, você não faz pontuação para trabalhar no resto da semana. O aplicativo ele tem uma lógica bastante cruel, que é o seguinte, ele te pontua, parte dessa pontuação ela é bem visível, né? Tu aparece ali teus pontos, tuas estrelas, quantas entregas tu aceitou, tua taxa de aceitação de entregas, né? E outra, definitivamente ela é invisível, assim, né? Os aplicativos não têm compromisso nenhum de especificar ou de ter transparência nos algoritmos deles. Então, na prática, eles podem fazer como eles quiserem a questão, né? Se o entregador começa a negar pedidos, ele vai receber menos pedidos. Se ele não faz um número X de pedidos por semana, ele vai receber poucos pedidos. Esse tipo de controle é mais um indício de que os entregadores estão subordinados a um patrão. Nesse caso, ele pode não ser uma pessoa de carne e osso, como a gente está acostumado, mas o próprio algoritmo do aplicativo. Se eu pegar a legislação trabalhista hoje, muitos dos aspectos que caracterizam a subordinação e, portanto, dão vínculo trabalhista, eles se encontram nessa relação entre a plataforma e os motoristas ou entregador. É difícil você falar numa atividade autônoma ou no empreendedorismo quando você não define o preço do seu trabalho, quando você tem dificuldade de entender como que a distribuição do trabalho é feita, quando você recebe uma punição, seja uma suspensão, seja um bloqueio de acessar a plataforma e não tem muita informação porque isso acontece, seja porque você também recebe a atividade, mas você não sabe antes de fazer essa atividade o que você vai fazer. Então, toda a caracterização de como esse trabalho ele é feito, todo o desenho dele, ele tem bem poucos elementos de uma atividade que seja realmente autônoma ou empreendedora, né? Quem precisa de vocês, companheiros? Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma. Nós é força de trabalho nessa porra. Nós precisamos de vocês, irmão. Então a gente vê que esse discurso é um discurso que favorece a grande empresa, porque juridicamente vai colocá-la em pé de igualdade com o indivíduo.
além dessa parte mais prática, né, que é o trabalhador se cadastra no aplicativo, o restaurante se cadastra no aplicativo e a coisa se organiza por ali, e essa coisa mais da sociedade, da estrutura social mesmo, tem uma transformação na forma do indivíduo se enxergar dentro do trabalho e das pessoas que estão usufruindo daquele serviço também, né? Então o entregador, ele pode muitas vezes se enxergar enquanto um autônomo. E você é seu próprio chefe, né? Você que manda em você mesmo. Não ficar preso ali num horário, não ter que cumprir um horário. E também outra coisa, não ter chefe. É a melhor coisa do mundo. Se a gente tem mais de 70%, mais de 75% que trabalham 6 a 7 dias por semana e um percentual de quase 20% que vai estar com jornadas acima de 11 horas, aí eu te pergunto, como eu posso dizer que eu escolho o meu horário de trabalho? Eu trabalho todos os dias por mais de 11 horas, isso não é escolha de horário para trabalhar. Ele conta que já dormiu na rua de madrugada para emendar um dia de trabalho no outro. Eu sentei num canto, que eu tava cansado, aí eu coloquei a mochila do lado, prendi a bicicleta, deixei as coisas que eram importantes guardadas tudo no bolso e dormi um pouco. Quantos quilômetros por dia você costuma pedalar? De 85 a 100 mais ou menos assim. A autonomia, o empreendedorismo, ele é muito mais uma peça de marketing sobre o que esses trabalhadores fazem do que a gente consegue verificar isso de fato no cotidiano deles. Como que você não tem vínculo com a empresa e você toma gancho de 24 horas? Você é obrigado a vir final de semana para trabalhar durante a semana. E a nossa correria é essa aqui, ó. No final de semana você não pode mais ficar com a família, que se você não trabalhar focado no final de semana, na semana você fica bloqueado. Ou seja, a gente está sendo obrigado a trabalhar no final de semana. Não tem mais tempo com a família, para sair para nenhum canto. E é isso aí, nós estamos aqui na correria. Estamos levando comida para cima e para baixo pro povo. Estamos comendo no meio da rua, debaixo de poeira, do sol e chuva. Mas a gente tem amor por essa profissão. A gente só merece ser mais valorizado pelos app. Além de trabalharem até 15 horas por dia, eles também são incentivados a fazerem cada vez mais entregas, cada vez mais rápido. E ao contrário dos ganhos, os riscos da entrega são assumidos totalmente pelos entregadores. Onde eu sofri um acidente uns dias atrás, quebrei o dedo. Eu fatura exposta, o suporte me deslocou, mandou outro pedido, eu fui relatar que eu não dava condições de trabalhar, eles me bloquearam, estou bloqueado até hoje. Todos os motoqueiros trabalhando sem álcool gel, sem máscara. Pegar o coronavírus é para nós ir para casa? Como que nós não vamos pegar se vocês não dão suporte pra gente? Aí entra aquela questão do que é autônomo, o que não é, né? É um falso autônomo porque é o seguinte, a empresa, ela diz que ela é só um meio. Então a Uber, ela diz que ela é um aplicativo, ela não é uma empresa de transporte de pessoas e objetos, né? Então se ela é só um meio, ela vai dizer que ela não é responsável. Aí o que aconteceu? Começou a pandemia, as empresas não deram álcool gel, não deram máscara, não deram auxílio nenhum. Foi a primeira conquista, eu considero, dos entregadores. Essa pressão para que as empresas tivessem que dar esses itens, né? Mesmo a gente sabendo que muitas vezes foi feito de forma insuficiente, mas né, houve uma reivindicação que foi atendida, então acho que isso é importante a gente ressaltar. O entregador já está realizando aqui a obrigação dele, que é de estar circulando durante a pandemia, fazendo as entregas nos tempos exigidos, né, pelo contrato, pelos clientes, etc e tal. Então ele já está ali cumprindo as obrigações dele. O mínimo que a gente pode esperar é que ele tenha, por outro lado, né, os direitos que acompanham essas obrigações, que é o quê? Ser bem remunerado por isso, por exemplo. Poderia estar chegando com uma máscara e um álcool gel para estar fortalecendo os motoca, até mesmo dando uma capa de chuva de brinde aí para nós, entendeu? Porque meu pai navio, chuva a minha calça molhada aqui, eu tô molhado. Então você acha que eu vou gastar 180, 150 na capa de chuva e deixar de abastecer minha casa? Eu me molho, pai. Eu me molho e nós corremos sustento. Os aplicativos não garantem alimentação para o motoboy que passa fome na rua. Você sabe o quanto é tortura um motoboy com fome tendo que carregar comida nas costas? E o logo deles nas costas, porque o que tem feito esses aplicativos crescer é o tanto de motoboy divulgando esses aplicativos por SP. E a gente não recebe por isso. A gente avança para uma coisa que está para além da relação da plataforma com o entregador. A gente tem que pensar em impacto social, né? Então, numa compreensão de sociedade, a gente tem que entender que esse empregado, ou melhor, esse trabalhador, né, ele não pode arcar sozinho com os riscos do exercício da atividade, porque, afinal de contas, além dele estar ganhando aqui o salário se a atividade qual ele se sustenta, mas também a atividade sobre a qual a empresa obtém lucro, né? E é a atividade sobre a qual os próprios consumidores realizam os seus desejos de conforto de ficar em casa e recebimento
via delivery dos produtos que compra. Se a gente capotar, cair no meio da rua aí, a gente tem que arcar com o nosso prejuízo, fora a nossa saúde aí, entendeu? A gente tá correndo risco aí, a gente tá pegando esse coronavírus aí. Então, a gente tem que dividir os riscos também, né? Não é justo somente uma das partes arcar com esses riscos. As empresas querem se desvincular das entregas para não ter custos com alguns direitos dos entregadores, nem uma proteção básica contra o vírus. E nos termos de uso delas, elas deixam bem claro que não tem relação com as entregas, que estão só fazendo uma intermediação. Mas a história muda um pouco na hora de fazer propaganda do seu serviço. Nessa hora, as entregas e os entregadores ganham destaque. The R in the end means results. Last month we did 21.5 million deliveries, more than 300 million a year. Eu sou gigante, a energia que me move eu sou constante. A missão da Log é conectar o Brasil, entregando tudo para todo mundo em qualquer lugar. Claro que as empresas não teriam toda essa liberdade se a gente não tivesse numa crise com quase 13 milhões de desempregados e 38 milhões na informalidade, segundo o IBGE. A grande massa de gente sem trabalho explica por que os apps vêm tendo um aumento expressivo de cadastros. Os aplicativos eles ganham maior espaço justamente na crise, justamente explorando o desespero do trabalhador que está desempregado. Agora, para a construção de uma sociedade melhor, com mais empregos, é necessário que os empregos que existam sejam melhores, remunerem melhor, para ter um círculo virtuoso na sociedade. Né? Se tu paga bem, tu paga mal, tu tem menos consumo, vai ter menos emprego, vai ter menos renda, isso é um círculo vicioso. E aí talvez tu esteja pensando que eles estão reclamando de barriga cheia e que é melhor ter essa opção do aplicativo, ainda que ela tenha seus defeitos, e que quem quiser pode simplesmente pegar e sair. Mas a gente precisa entender por que essa forma de pensar é problemática. Primeiro que para a maioria dos entregadores o aplicativo é a principal fonte de renda. E segundo que se a gente for pensar assim, a gente vai abrir todo tipo de precedente para exploração. Nesse momento de uma crise do capitalismo, um aumento do desemprego, esse discurso é melhor um emprego ruim do que não ter emprego, ele só joga água no moinho do círculo vicioso. Mas a gente tem que melhor pingar do que secar, né? Como a gente não tem um emprego assim fixo, antes pingar do que secar. Eu vindo aqui fazendo R$20 é melhor do que eu ficar em casa. Então tu cria mais empregos ruins que vão gerar mais faltas de empregos, que vão gerar mais empregos ruins. Esses aplicativos eles são oportunistas, eles chegam em países de terceiro mundo, onde a taxa de desemprego é absurda, e lançam isso como uma oportunidade de renda extra, sabendo que as pessoas precisam disso como a renda principal. Não sou eu o único motoboy que tem os aplicativos como renda principal, são vários e várias pessoas que estão assim nessa situação nesse momento. A gente vive num momento do país em que a gente gosta muito de falsas dicotomias, né? Então, a gente vai salvar vidas ou vai salvar a economia? Né? Por que a gente tem que fazer esse tipo de escolha? Será que o que está em jogo é isso mesmo? A gente tem que deixar os trabalhadores desempregados ou dar um trabalho precário para eles? A regulação do trabalho serve para que as pessoas possam desempenhar suas atividades com o mínimo de dignidade. Você fica não é porque quer, você fica porque você precisa, né? Eu acho que qualquer um de nós aqui, se pudesse ser milionário, tá numa grande lancha, em uma praia reservada e só ganhando dinheiro, ia preferir fazer isso. Então você não vai trabalhar num aplicativo porque você quer, você vai trabalhar num aplicativo em qualquer outro tipo de trabalho, porque esse é um modo de você obter sobrevivência, né? Como que nós vamos sustentar nossa família ganhando R$2? Me diz aí, rápido, como que nós vamos ganhar R$2 em entrega? Não tem como, né, rápido? E o próprio direito do trabalho tem uma série de contratos que estão previstos na legislação que não são apenas aqueles de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Existem outras formas contratuais que permitiriam com que esses trabalhadores tivessem jornadas diferenciadas. O que acaba acontecendo na prática com essas reivindicações agora é esse entendimento mais amplo do tipo assim, peraí, a gente na prática a gente é funcionário dessas empresas, né? Elas estão ganhando uma porcentagem em cima do nosso trabalho, elas estão com exploração maior do que o convencional, porque é um tipo de trabalho onde tu tem que colocar tuas próprias ferramentas e cuidar da manutenção delas, né? Eu acho que não teria problema ser pela CLT, tá? E não teria problema ser por outra forma, desde que desse proteção aos trabalhadores, né, e evitasse a superexploração. E a questão da liberdade de escolher em que momento trabalhar e tudo mais,
Isso é uma decisão da empresa. A empresa pode simplesmente dizer que quer que cada trabalhador tenha uma carga horária X e deixar isso para os próprios trabalhadores determinarem. Motoboy é ser humano, mano. Tem sonho, igual todos os outros profissionais, policial, médico. A gente tem sonho, a gente chora, tem família. A gente não é só entregador de comida. Você vai ter uma redução do lucro? Vai ter uma redução do lucro, porque o pacto social é isso. Mas não tenha dúvida que a parcela maior do bolo continuará com as empresas. A sociedade não pode admitir que uma empresa só seja viável se superexplorar o trabalho.